Secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, se pronunciou sobre a adesão da Ucrânia ao país. O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, chegou hoje à China para uma visita de Estado. E autoridades russas disseram que derrubaram um drone perto da capital Moscou. O correspondente Luca Bassani conta mais. Boa noite de terça-feira a toda a nossa audiência. Durante as últimas horas vemos uma intensificação de todo o rearranjo diplomático e geopolítico em torno da guerra da Ucrânia, principalmente através da fala do secretário-geral da Aliança Militar Ocidental, OTAN, Jens Stoltenberg, que estava em visita em Helsinki, capital da Finlândia. Ele disse que há plano sim para aceitar a Ucrânia dentro da aliança militar, mas isso apenas para o longo prazo. O importante, primeiramente, segundo ele, é garantir que a Ucrânia continue existindo como um país soberano. Muitos países já demonstraram apoio à ascensão da Ucrânia à OTAN, mas ainda é incerto se esse apoio permanecerá uma vez que a guerra seja concluída e também isso possa representar um embate direto com a Rússia, que inclusive utilizou a possível entrada da Ucrânia na OTAN como um dos argumentos principais para a sua invasão no país vizinho, que aconteceu há cerca de um ano. Ao mesmo tempo, vemos que outro importante aliado da Rússia, a Bielorrússia, um país vizinho também que divide a história soviética, a história do Império Russo com os russos, o presidente Alexander Lukashenko está em visita oficial à China para encontrar-se com o presidente Xi Jinping e estreitar os laços econômicos e estratégicos do país com a grande economia asiática. Ele disse que é totalmente importante escutar as propostas dos chineses relacionadas à paz, inclusive aquele documento que nós já citamos aqui em outras reportagens sobre uma possível mediação chinesa entre os dois beligerantes, ao mesmo tempo que a China valoriza toda a sua parceria com a Bielorrússia, pelo que foi dito hoje nesta visita. Lembrando que o governo da Bielorrússia ainda está sob fortes sanções europeias, algo que foi renovado na última semana por Lukashenko não permitir uma oposição livre dentro do seu país no aspecto político e também ter facilitado todo o acesso das tropas russas ao norte da Ucrânia através da fronteira que o país tem com a Ucrânia. Também hoje há indícios de que um drone caiu nas proximidades de Moscou, um drone que, segundo imagens, pode ser de fabricação ucraniana da empresa Urkjet. Caso isso seja confirmado, teria sido o ataque de drones mais próximo da capital russa desde que começou a invasão da Rússia na Ucrânia em 2022. Até agora, os oficiais ucranianos negam que tenham feito um ataque desse, até colocam a distância entre a fronteira ucraniana com a capital Moscou como um fator de impossibilidade de que isso tenha acontecido, afinal são mais de 500 quilômetros, ao mesmo tempo que os russos acreditam que isso seja uma espécie de sabotagem ou espionagem do Ocidente juntamente com a Ucrânia à infraestrutura civil, já que não muito longe de onde o drone teria caído há uma instalação da Gazprom, uma das gigantes energéticas da Rússia, e portanto poderia ter sido danificado o fornecimento ou a produção de energia dentro do país. Os russos não confirmaram nenhuma morte e nenhum tipo de dano material importante a essas instalações. De qualquer maneira, isso pode repercutir no campo de batalha e também no aspecto geopolítico. Como sempre, continuaremos passando a todos as atualizações. De Munique, na Alemanha, Luca Bassani. Bom, e para falar sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, a gente conversa agora com o jornalista da Gazeta do Povo, Luiz Kawaguchi. Kawaguchi, boa noite para você, seja bem-vindo. Olá, Kalina, boa noite, telespectadores. É bom reforçar que Kawaguchi esteve na Ucrânia durante todo este momento de guerra, né? Agora que está aqui no Brasil, por enquanto, capaz que volte, Kawaguchi. Você vai voltar, Kawaguchi? Conta pra gente. Não, por enquanto ainda não tenho planos, eu estou à frente da cobertura política da Gazeta do Povo em Brasília, por enquanto, mas nunca se sabe, né? A vida do jornalista é muito doida. Não tem paz na guerra, também a política não é um local mais pacífico do planeta. Mas vamos lá, vamos falar da guerra, da invasão da Rússia à Ucrânia. Como a gente viu aí na reportagem de Luca Bassani, um drone foi abatido na vila de Kolomna, a cerca de 100 quilômetros de Moscou. Kawa, se for confirmado que trata-se de uma aeronave ucraniana, essa será a tentativa de ataque mais próxima da capital russa? Estamos vendo uma nova tendência na guerra?
Sim, eu acho que sim, Kalina. O Luca retratou muito bem essa questão de que esse drone ele poderia estar fazendo alguma ação contra uma instalação da Gazprom. A Gazprom é a petroleira russa, é a empresa que faz a extração aí dos hidrocarbonetos. Tinha uma estação de processamento ali muito perto de Kolomna. A gente sabe que as refinarias estão sendo alvos prioritários da Ucrânia, porque se você dificulta o envio de combustíveis da Rússia para suas tropas dentro da Ucrânia, você atrasa o avanço dessas tropas lá dentro. Essa não é a primeira vez que acontece que um drone ele tenta atacar os russos dentro do seu território, mas é a primeira vez que acontece tão próximo de Moscou. Essa região que o drone foi encontrado, há uma grande possibilidade que ele tenha sido abatido pelas forças russas, está mais ou menos 100 quilômetros da capital russa. A capital russa fica a 600 quilômetros de distância da fronteira ucraniana. E esse drone, se for esse UJ-22, que é um drone feito pela Ucrânia, ele tem uma autonomia aí de 800 quilômetros. Então, em tese, sim, ele poderia chegar à capital russa, Moscou. Uma coisa que chama a atenção é que é um drone ucraniano. Aí existe não é um equipamento fornecido pelos Estados Unidos ou pela Turquia. A gente sabe que esses dois países enviaram diversos drones para a Ucrânia, mas esses países estão tendo muito cuidado, são países da OTAN, estão tendo muito cuidado em não enviar armamento que possa destruir alvos em longa distância, ou seja, conseguir destruir alvos lá dentro do território russo, ainda mais Moscou. Então, os ucranianos tiveram esse cuidado de usar um drone de fabricação nacional para não implicar os seus aliados internacionais, porque o que a OTAN mais teme é uma escalada dessa guerra para uma escalada nuclear, por exemplo. Se a Rússia consegue comprovar que tem drones americanos ou turcos sendo utilizados para atacar Moscou, essa guerra pode escalar de tamanho. Aí ficaria difícil para o presidente Putin justificar não estar usando, por exemplo, armamentos nucleares nessa guerra, se Moscou for bombardeada. E também aconteceu outras vezes, teve uma base ali até mais dentro do território russo, que chama a base de Engels, que é onde saíam os bombardeiros russos para atacar a Ucrânia. Essa base já foi atingida por drones ucranianos, e a base naval de Sevastopol, na Crimeia, já foi atingida lá em dezembro do ano passado. Eu estava na Ucrânia nessa época. Novembro, ela foi atingida por drones marítimos, ou seja, pequenas lanchas não tripuladas que atacaram diversos navios russos. Então, essa tendência de atacar dentro do território russo, bem dentro do território russo, ela está ficando cada vez maior. Inclusive, ucranianos eles estão até modificando mísseis de defesa antiaérea para conseguir atingir mais para dentro do território da Rússia, porque eles não recebem, por exemplo, os foguetes de alta mobilidade chamados HIMARS dos Estados Unidos. Esses foguetes eles têm uma capacidade, um raio de alcance muito grande, mas os Estados Unidos limita aí aos foguetes que chegam a no máximo 70 ou 80 quilômetros de distância, para que a Ucrânia não consiga atingir alvos lá dentro da Rússia. Mas a Ucrânia está usando tudo que está à sua mão, adaptando mísseis, adaptando drones, criando seu próprio equipamento para conseguir atacar lá dentro da Rússia. O presidente Vladimir Putin, Kawaguchi, disse nessa semana para uma TV nacional que não tem certeza se os russos, como grupo étnico, vão continuar existindo da forma que existem hoje. Ele disse que o Ocidente está tentando destruir a Federação Russa. Por que ele disse isso? Qual o intuito desse tipo de discurso? Esse discurso é um discurso bem perigoso, viu, Kalina? Porque se a gente lembrar como que começou a guerra, o presidente Putin estava muito confiante, ele achou que em poucas semanas essa guerra estaria resolvida. Tanto que ele nem chamou a guerra de guerra, chamou de operação militar especial. E agora ele já está num discurso falando que o grupo étnico russo, os russos podem ser aí, eles não serão mais como eles eram antes, ou seja, ele dá a entender nas entrelinhas que há uma ameaça ao povo russo como etnia, o que é muito mais grave.
É claro que isso tem um objetivo imediato, que é juntar a população russa no apoio ao esforço de guerra. A gente sabe que o presidente Putin, em setembro do ano passado, ele fez uma conscrição, ou seja, obrigou mais de 300 mil pessoas a participarem de forma obrigatória do seu exército. E agora já há rumores de que ele vai ter que fazer uma nova conscrição. Ele, por enquanto, está usando prisioneiros de guerra, por enquanto ele está usando voluntários para lutar essa guerra, muitos deles entrando naquele Wagner Group, que é o grupo de mercenários, mas há uma especulação de que ele pode fazer uma nova conscrição, chamar mais russos civis para participarem do exército, para serem enviados aí para a Ucrânia. E se isso for acontecer, esse discurso ele faz sentido, porque ele está preparando o terreno para ações mais duras, ou seja, ele vai ter que submeter o povo russo a mais provações. E como que você faz para que o povo apoie esse tipo de provação? Por exemplo, você mandar o seu marido, o seu filho para a frente de batalha com uma grande possibilidade dele não retornar. A única forma de você fazer isso é dizer que o seu povo, como etnia, como nação, a existência dele começa a ser ameaçada. Mas isso também abre espaço para, por exemplo, a corrente da Rússia que tenta pressionar o presidente Vladimir Putin a usar armas nucleares, a quebrar o chamado tabu nuclear. E isso poderia ter consequências para toda a humanidade. Eu, inclusive, convido o telespectador a visitar o meu perfil ali no TikTok ou no Instagram, que é Kawa Repórter, tudo junto. Tem um vídeo ali explicando sobre a nova ameaça nuclear, como que funciona essa lógica de guerra nuclear. Mas é isso, esse discurso do Putin que fala contra que diz que a existência dos russos está ameaçada, é uma forma de conseguir mais apoio interno na Rússia. E no campo de batalha, há rumores de que a Rússia está mudando suas táticas por influência do grupo de mercenários Wagner Group. Se isso for verdade, Kawaguchi, por que o Kremlin estaria fazendo isso? Isso é uma informação muito interessante, porque, segundo o Instituto de Estudos da Guerra, que é um instituto ocidental, ele conseguiu levantar aí um documento que foi capturado, um documento super novo, que mostra táticas de batalhas russas. Ele foi capturado no campo de batalha. E ele mostra que a Rússia abandonou uma tática que ela estava apostando para essa guerra, que eram os BTGs, que se chamava, né? Eram os batalhões táticos. Desde a guerra da Geórgia, a Rússia tinha, quando a Rússia invadiu a Geórgia, ela tinha visto que tinha tido algumas dificuldades no campo de batalha e criou uma nova doutrina aí que, em vez de ter unidades gigantescas, como era o exército russo, como era o exército vermelho soviético, ele começou a se dividir em unidades menores, que eram esses batalhões táticos. Só que a Rússia viu que agora que nem esses batalhões táticos estão funcionando e ela criou ainda unidades menores, unidades de assalto. Essas unidades foram muito inspiradas no que o Wagner Group, que é esse grupo de mercenários, está usando para atacar a cidade de Bakhmut, no leste da Ucrânia. Então essas unidades são pequenos batalhões aí que eles têm pelo menos 12 tanques de batalha, que são aqueles tanques pesados, pelo menos o dobro de veículos blindados de apoio à infantaria, e eles se dividem aí em companhias pequenas. Esses batalhões se dividem em companhias pequenas. Cada companhia tem 2 grupos de cerca de 15 combatentes, e aí você tem 3 companhias e um grupo de tanques operando juntos. E eles são feitos para um ataque frontal contra um inimigo, contra uma posição fortificada. Por que a Rússia está fazendo isso? Porque essas unidades mais fáceis, menores, é mais fácil você pegar esses conscritos, as pessoas que não têm experiência militar e se tornaram soldados, é mais fácil explicar para eles como operar dentro dessas unidades menores. Na prática, é falar, levanta da trincheira e corre para frente. Infelizmente é isso. E esse manual mostrou também que, por exemplo, os tanques russos, eles não estão avançando com as tropas de infantaria. Eles estão ficando na retaguarda, atirando da retaguarda para cobrir o avanço desses soldados, muitos deles ex-prisioneiros, para cobrir o avanço da infantaria. Isso mostra que a Rússia está tentando preservar os seus tanques
mas não está tentando preservar os seus soldados, porque ela tem muitos soldados para gastar. Então ela manda os soldados sem apoio dos tanques e tenta ganhar território dessa forma. É uma tática que pode dar certo. A Ucrânia também usou essa tática. Quando a Ucrânia teve diversos voluntários internacionais, inclusive muitos brasileiros, esses voluntários eles não estão treinados para atuar em grandes unidades militares. Você precisa de um treinamento disso para atuar integrado. Então você faz pequenos grupos de combate e manda para frente. E eu tive muito contato com esses combatentes e eles às vezes voltavam de uma missão com 50% a menos do seu efetivo. É uma tática que ela funciona bem, só que ela é extremamente perigosa para as pessoas que a utilizam, né? Principalmente para aqueles soldados, aqueles infantes, aquela infantaria que está lutando ali na frente. É extremamente perigoso. Não é a Rússia está tá cometendo uma nova crueldade, não é bem assim, é uma forma de lutar que aproveita a falta de experiência ou que se adapta à falta de experiência dos recrutas, e a Ucrânia também fez isso. Mas é uma tática bastante cruel, tanto feito por Ucrânia quanto russo, porque você não leva em conta aí a proteção aos seus soldados. A gente vê isso, o que a gente pode ter de uma análise mais global é que a Rússia não tem tantos tanques assim para perder, está com menos munição de artilharia para gastar, então é mais barato dar um rifle, dar um fuzil de assalto para um ex-presidiário ou para um voluntário e mandar ele avançar. E, infelizmente, isso deve aumentar muito o número de baixas no campo de batalha. Elaine, sua pergunta? Oi, Kawaguchi. Você me assustou sexta-feira com aquela máscara aqui no especial de 1 ano da guerra. Você colocou aquela foto no seu Instagram, nesse Instagram que você anuncia aí para o pessoal quando você aparece aqui na Jovem Pan? Exatamente, essa máscara foi a gente estava no especial, no debate especial sobre 1 ano de guerra, e o coronel Paulo Filho, que me ajudou muito a planejar o meu avanço dentro da Ucrânia, para onde que é seguro ir, para onde que não é tão seguro, ele fez essa brincadeira, falou: bota a máscara que você ganhou dos poloneses. No começo da guerra, quando você passava da fronteira da Polônia... Olha só, você tem que colocar no seu Instagram essa Kawaguchi virou figurinha de WhatsApp. A gente já fez até figurinha sua aqui, viu, no WhatsApp. E a figurinha ficou pronta antes de acabar o programa, isso que eu fiquei bastante impressionado. É o empenho de quem gosta de bagunçar, Kawaguchi. O tema é sério, mas a gente... Essa hora não dá para como não se divertir um pouco, né, Kawaguchi? Mas não, eu queria... Certeza. Mas quando eu ganhei essa máscara, Elaine, eu fiquei com medo, porque eu falei: será que eu vou ter que usar uma máscara anti-gás? Os poloneses deram um saco de dormir, deram máscara, deram torniquetes. Eu falei: nossa, tomara que eu não tenha que usar nada disso dentro da Ucrânia. Nossa, a gente aqui, na época de Covid, já ficou aflito com aquela máscara no rosto. Imagina uma dessa, deve ser horroroso mesmo, não deve ser uma situação fácil. Mas você devia publicar a foto, viu? Eu queria só comentar contigo, hoje aqui quando nós falamos aí do apoio do John Kerry ao Brasil, ao Fundo da Amazônia, né? Ele veio aqui e anunciou aí uma possível ajuda inicial de 39 a 50 milhões de dólares. E eu mencionei aqui ao longo do programa que isso é um valor ínfimo, né? São moedinhas para os americanos perto da ajuda que eles dão à guerra da Ucrânia. E isso pode mostrar um pouco da cultura americana. O que eles dão mais valor? A guerra da Ucrânia ou a preservação do meio ambiente? Você acha que eu fui muito dura no meu comentário? Eu queria ouvir um pouquinho você sobre isso. Não, eu sempre quando eu vou falar da guerra, a gente tem que pensar aí nas pessoas que estão sofrendo, que são a população civil. Então a guerra é sempre muito cruel, né? Aquelas pessoas, aqueles ucranianos que estavam lá, que tiveram as suas casas bombardeadas, eles não pediram para isso. Muitos deles não estavam nem tão preocupados assim se eles iam ser da Rússia ou se eles iam ser da Ucrânia. Depois que começou a guerra, eles começaram a apoiar a Ucrânia totalmente porque foram agredidos, né? Mas antes disso eles não estavam ligando para a parte política, mas começaram a ter suas casas bombardeadas. E eu acho que é isso que a gente tem que tentar evitar ao máximo como civilização. Dito isso, para os Estados Unidos não é apenas
uma questão econômica. É claro que as empresas de armas americanas estão lucrando muito com essa história, as empresas de energia estão lucrando muito, porque passaram a exportar gás de xisto para a Europa, eles estão recebendo empresas europeias agora que já não estão conseguindo operar dentro da Europa por causa dos preços da energia, eles estão lucrando muito, mas eles também estão defendendo o liberalismo. A Ucrânia é diferente de um Iraque, é diferente de um Afeganistão. A Ucrânia já tinha uma democracia estabelecida e os Estados Unidos estão tentando que essa democracia não seja pelo imperialismo russo. Claro que isso não é um ponto passivo, tem muita gente que não concorda com essa afirmação, esse é um ponto de vista, é o ponto de vista dos ocidentais. Então, quando os Estados Unidos ele coloca mais de 100 bilhões de dólares ali na guerra da Ucrânia, ele não está pensando apenas na parte econômica, mas ele está tentando defender o sistema liberal, que é esse sistema, o sistema capitalista liberal que permite, que é gozado aí pelos Estados Unidos e pelos seus aliados da Europa. É a defesa desse sistema contra o autoritarismo de outros sistemas. É claro que a guerra não se resume a isso, mas tem muito disso também. Eles não estão jogando dinheiro fora. Do ponto de vista deles, é claro. Se a gente for pensar hoje, quando o Kerry esteve com a Marina Silva aqui em Brasília, ele anunciou que há dois pacotes de ajuda. Ele não deixou claro se seria só para o Brasil, eu acho que não. Eu acho que vai ser uma coisa que vai ser dividida entre vários países em desenvolvimento, mas ele tinha 4 bilhões e meio de dólares tramitando ali na Câmara Baixa americana e mais de 9 bilhões tramitando no Senado. Então, se você somar isso, você vai ter aí mais de 13 bilhões de dólares para distribuir nessa questão aí de florestas, de fundos ambientais. É 1/10 da guerra da Ucrânia, mas eu concordo contigo que a transição energética é uma questão importante, cuidar do planeta é extremamente importante, mas às vezes as questões geopolíticas, a questão da guerra, acaba recebendo mais atenção, acaba sendo uma questão mais imediata para os Estados Unidos e talvez por isso eles tenham colocado mais recursos e mais força nessa questão. É uma questão mais imediata, as pessoas estão morrendo agora, não há uma perspectiva aí de um aquecimento global, que as pessoas morram lá na frente. Lá na Ucrânia as pessoas estão morrendo agora. Eu acho que essa é a diferença. Tá certo, Luiz Kawaguchi. Obrigada por hoje, Kawaguchi. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Boa noite. Boa noite.